Graça e paz, irmãos. Gostaria de fazer uma reflexão hoje, que a gente pudesse pensar um pouco mais sobre as coisas, sobre como a gente tem vivido. Amados, geralmente a gente costuma ouvir muito por aí de que os crentes e a religião são radicais, são pessoas que eu já ouvi, por exemplo, de uma pessoa dizendo que a religião é um cubo que escraviza as pessoas. E é esse tipo de opinião que as pessoas têm acerca de Deus, da palavra de Deus. Muitas pessoas torcem a Bíblia de forma deliberada, muitas pessoas não estão nem aí porque a palavra de Deus diz. E, amados, nós nascemos dentro de uma cultura totalmente antibíblica, anticristã. A cultura que nós nascemos, ela ah, incita a gente a fazer coisas totalmente contra Deus. É uma cultura totalmente ah, pornográfica, uma cultura totalmente contra os princípios de honrar pai e mãe, por exemplo, princípio de família, princípio de casamento. Hoje as pessoas não querem mais casar, não querem mais ter filhos. É, a, o princípio de família e de muitos outros irmãos tem sido jogado no lixo por conta da nossa cultura. E isso eu falo como uma pessoa que mora no Brasil. Mas qualquer pessoa que digitar, que tiver um mínimo de conhecimento de língua, de idiomas, e digitar no Google, no YouTube, em qualquer lugar, alguma pesquisa, fazer alguma pesquisa em outro idioma, em outros países é a mesma coisa, amados. Nós vemos que essa cultura que nós vivemos é uma cultura muito anticristã, anti os princípios bíblicos. Então, é uma cultura violenta que te incita a você ser ostentador, avarento, invejoso, soberbo, tudo de mal. E isso tem entrado também dentro das igrejas, isso tem contaminado as pessoas, isso tem feito as pessoas terem diversos tipos de interpretações erradas. E a minha reflexão é justamente sobre isso, amados. A gente está seguindo. O que nós estamos seguindo, amados? Nós estamos seguindo a cultura, nós estamos seguindo a palavra, porque, amados, dizer que os crentes são radicais é um completo absurdo. Na verdade, não somos nós cristãos que somos radicais, é a cultura que virou tão as costas para Deus e que não percebe que está tão afastada da presença de Deus, que faz com que nós cristãos tenhamos que nos abster de muitas coisas. Veja bem, cristão não é proibido de ter o seu lazer e de ah, fazer coisas fora de ler a Bíblia e orar. Mas é um completo absurdo as pessoas quererem taxar a Bíblia como um livro radical ou os crentes como radicais porque eles deixam de fazer certas coisas. Eu já ouvi de diversas pessoas uma coisa que evidencia que ela não é crente. Geralmente se ouve por aí de pessoas que não são crentes um certo ódio pela Bíblia. Eu vou ficar lendo a Bíblia o dia inteiro? Eu vou ficar orando, passando meu tempo com Deus? Não, eu não sou um robô, não sei o quê. Então, esse tipo de expressão, esse tipo de argumentação contra a palavra de Deus é muito grave, amados. A gente está absorvendo muito da cultura desse mundo através de diversos tipos de coisa. Bem, esse tipo de coisa, amados, que nós consumimos, ele entra dentro do nosso ser. Certa vez Jesus declarou que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente assiste, com o que a gente ouve, com o que a gente vê, porque isso entra dentro da gente e isso contamina o nosso coração. Então, certos tipos de programa, de filmes, de músicas, não convém a um crente. Não adianta querer falar que isso é radicalismo. Não adianta. Lá em Efésios está escrito, eu acho que, se não me engano, é Efésios capítulo 5, versículo 19. Está escrito que nós temos que adorar o Senhor. Nós temos que louvar a Deus.
E está expressamente proibido qualquer tipo de idolatria ou cânticos a outras entidades, amados. O nosso louvor, a nossa vida deve ser gasta para a glória de Deus. Tudo que nós cantamos, louvamos e vemos deve ser coisas voltadas para o reino de Deus. E quando isso não é cumprido, amados, a, a cultura que é apresentada nesses tipos de coisa nos influencia. Então, essa é uma reflexão que eu queria que os irmãos parassem para pensar. Será que nós cristãos somos realmente radicais? Ou será que é um mundo que se voltou tanto as costas para Deus que não está enxergando os absurdos que ele está pregando? Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, vai dizer que todo homem é indesculpável diante de Deus, porque Deus se revelou à humanidade. Deus mostra os seus princípios morais às pessoas, mas as pessoas deliberadamente escolhem o erro. As pessoas sabem que matar é errado, as pessoas sabem que mentir é errado, as pessoas sabem que assistir pornografia é errado, mas mesmo assim fazem. E é isso que vai condenar as pessoas no dia do juízo final. Não vai ter essa historinha de ai, eu não sabia. Essa questão de ai, eu não sabia é um completo absurdo. Deus, ele fala exatamente isso lá em Levítico 5, 17. Deus fala sobre isso. Essa historinha de ai, eu não sabia. Deus fala, não tem isso. Você vai levar a culpa. Mesmo que a tua justificativa seja que você não sabia, porque você sabia. Dentro de você, você sabe que é errado. Então, a gente precisa refletir se realmente nós cristãos somos radicais mesmo. Isso não é questão de radicalismo, amados. Entende? Eu fico completamente triste ao ver as pessoas aí do mundo que não é crente, não tem como falar que uma pessoa dessa é crente. Falar, eu vou ficar só lendo a Bíblia, só orando, só gastando tempo com Deus. Eu não vou perder meu tempo fazendo isso, não. Amados, isso, se você fala um negócio desse, você evidencia que você não é crente, você não é cristão. Então, tem que tomar cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente defende. As nossas ideologias, irmãos, afetam não só a nossa vida, como também outras pessoas que nós possamos futuramente evangelizar e falar e aconselhar, tá? Então, tomemos cuidado com o que a gente está aí crendo e defendendo, porque nós temos diversos tipos de ideologias no mundo que faz com que os cristãos sejam reclusos. Jesus, ele também declarou que se a tua mão te faz pecar, você deve cortar, porque é melhor você ir para o céu sem uma mão do que tendo as duas ir para o inferno. Amados, qualquer coisa que nos faça pecar deve ser tirada da nossa presença. 1 João 5, 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 18, fala sobre isso. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. Isso é passageiro, amados. Então, por favor, da próxima vez, não falem que os cristãos são radicais, que os cristãos não fazem isso, que os cristãos aquilo. Quantas vezes eu já não ouvi isso? Que eu sou fanático, que eu sou radical, que eu sou extremista. Amados, tenham raiz na palavra. Tudo que eu estou falando aqui eu tenho que comprovar biblicamente. Entende? Existem coisas que não são proibidas aos cristãos fazerem. Esse é o grande problema da questão. Existem coisas que não são proibidas de um cristão fazer. Só que a cultura de hoje, o mundo de hoje, perverteu de tal modo que tornou aquele tipo de ação uma ação pecaminosa, de modo que um cristão não tem mais como fazer aquilo, entende? Não é que seja pecado em essência, mas foi tornado, entende? Então, um cristão de verdade, ele não vai ter prazer em coisas do mundo. Não adianta chegar e falar que é radicalismo, uma pessoa se vestir decentemente. Eu já ouvi uma professora falando para mim, no meu tempo de estudante, o corpo é da pessoa, a pessoa se veste como ela quer. Negativo. A Bíblia não fala isso. Está escrito lá em 1 Coríntios, o nosso corpo é templo do Espírito Santo que foi comprado pelo sangue de Cristo. Nosso corpo não é nosso. Nós não temos permissão para fazer o que a gente quer da nossa vida. A gente precisa cuidar, amados, de nós. Entende?
Então, e outras coisas também, amados, que em essência não é pecado, mas existe dentro da cultura a questão de culturalmente aquilo é visto como algo errado. Então, às vezes, certos tipos de palavras, certos tipos de expressões, mesmo que não sejam errados na sua essência, dentro de uma cultura, dentro de um contexto, é visto como algo errado, algo que vai soar mal, entende? Então, mesmo que isso seja ah, essencialmente bom, não tenha erros, você vive dentro de uma cultura que vai te julgar e que vai falar para você que aquilo é errado. Então, você tem o dever de resguardar o nome de Deus. Então, faça o favor de de não escandalizar o nome do Senhor, mesmo que você saiba que aquilo não é errado, mesmo que você saiba que você pode fazer, conforme está escrito na palavra, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É, Paulo escreveu também certa vez, se a carne, se comer carne escandalizará o meu irmão, nunca mais comer carne. Eu vou comer carne. Então, a ideia aqui é que não é pecado você comer carne, não é errado você participar de um churrasco. Mas esse churrasco tem que ser para a glória de Deus. Não tem como você fazer um churrasco cheio de bebida, de sensualidade, de funk e de conversas paralelas. Não, tudo que você faz tem que ser para a glória de Deus. Entende? Então, vamos parar para refletir se realmente nós cristãos somos radicais ou se é o mundo que se tornou tão deturpado que forçou-nos a nos afastar de muitas coisas. Percebe? Então é só uma reflexão que eu gostaria de fazer para que a gente pudesse pensar melhor se realmente os cristãos aqui estão errados aí nessa história. Se realmente é Deus que está errado. Afinal, os cristãos seguem os princípios de Cristo, eles são moldes de Cristo. Aí a minha pergunta é: se Jesus estivesse fisicamente aqui nessa terra nos dias de hoje, o que será que ele não falaria? Será que ele ah, aprovaria as obras que hoje existem aqui? É uma reflexão, né? As pessoas costumam enfatizar muito que Jesus é amor. Bem, eu queria que as pessoas explicassem para mim o texto de Mateus 24, aonde Jesus, durante o capítulo inteiro de Mateus 24, descreve os pecados dos fariseus. Hipócritas, vocês coam o camelo, né? E engolem o mosquito, vocês são sepulcros caiados. E Jesus falando: hipócritas, vocês fecham o reino de Deus para quem não entram e não deixam ninguém entrar, né? Então, e esse Jesus que condena o pecado, que diz para você cortar a sua mão, arrancar o seu olho, né? Cortar o seu pé, se for o caso, lógico, como uma ideia figurada, tirar tudo que não procede de Deus. Esse Jesus, você faz o que com ele? Esse Jesus que sempre condenou o pecado, esse Jesus que diz para a mulher: vai e não peques mais, né? E aí? E agora? Esse Jesus que condena o pecado: eu sou a luz do mundo, João 8,12. Quem crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aí? Como é que fica esses textos? Amados, a gente não pode se apegar somente a João 13, versículo 34 e 35, onde diz Jesus do amor. Jesus mandou a gente amar mesmo, a gente tem que amar. Mas resumir todos os ensinamentos de Cristo, falar que Cristo só ensinou o amor, né, que a gente não precisa fazer mais nada, isso é totalmente antibíblico, anticristão. Então raciocina. Se você realmente está sendo influenciado por esse mundo, não adianta, irmãos, vir falar aqui para mim que, eu assisto alguma coisa e não sou influenciado. Amados, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tudo que vocês assistem ou ouvem entra dentro do seu subconsciente. Nem tudo é retido pelo cérebro, porque os teus olhos, eles têm um campo de visão limitado. E existe uma área do teu olho aonde não está, o teu olho ele retém isso, mas você não consegue ver. Você não tem uma visão de todo o ambiente. Entende? Existe uma área que o teu cérebro ele capta, mas ele não, ele tem que processar. Você não entende, você não está vendo. É porque o teu olho não consegue enxergar tudo ao mesmo tempo. Nisso, existem certas mensagens ou certas coisas que o teu cérebro retém e processa dentro de você. E isso acaba entrando dentro de você, e isso acaba influenciando você.
Não adianta falar que não. Isso é científico, amados. Isso é científico. Isso é comprovado cientificamente. Qualquer pessoa, né, é influenciado. Não adianta vir falar que não, isso é científico. Entende? Então, e a própria palavra fala sobre isso. Né, que a gente tem que ser luz no mundo. Ser sal, não se contaminar. Então, agora, se conscientize e pare de falar que cristão é radical porque ele não ouve músicas pagãs, porque ele não assiste filmes seculares, porque ele se veste decentemente, porque ele não falta num culto, porque ele lê a Bíblia. Deixe de ser ignorante e de falar essas aberrações. Vai ler Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, para você ver se são os cristãos que são radicais ou se é o mundo que se tornou mentiroso, pagão, idólatra, carnal, contra a família. E aí, como é que fica? Hein? Como é que fica isso aí? Então, pensa um pouquinho, reflita um pouquinho se realmente somos nós, né? Não é à toa, amados, que o nome do meu canal é Defendendo a Fé Cristã. Porque é para fazer vocês refletirem que o cristianismo não é o que as pessoas falam de um Deus totalmente mau. Na verdade, essa questão de Deus ele ser mau, isso não existe na Bíblia. Não existe. O Deus do Antigo Testamento sempre foi amoroso. A questão é que ele não se mostra apenas como um Deus de amor. É isso que as pessoas não entendem. Elas têm que enfiar na cabeça que o Deus da Bíblia não é um Deus apenas de amor. Ele é um Deus justo, um Deus zeloso. E no Antigo Testamento ele fez questão de mostrar. Né? No Novo Testamento, pelo tempo, período da graça, uh, ele até tolera algumas coisas, amados. Mas assim, ele continua se mostrando zeloso. Tem um salmo, eu não lembro agora que salmo que é, mas que fala que Deus se mostra puro para com os puros. E é basicamente assim, o modo como você se porta diante de Deus é como ele vai se portar. Então, Deus se mostra duro com os rebeldes. Existe um salmo que fala sobre isso. Entende? Então, vamos parar para pensar, raciocinar um pouquinho, né? Se nós estamos sendo radicais demais ou se é um mundo que se afastou da presença de Deus. Tá certo? Para que o áudio não se estenda muito, vou parar por aqui. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor. E o desejo do meu coração é que a gente possa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as pessoas possam compreender mais do Evangelho de Cristo, tá? Nós estamos em defesa da fé cristã e Jesus está voltando, amados. A gente precisa se arrepender, se converter, buscar uma vida realmente repleta da presença do Senhor e Deus precisa estar junto conosco. Nós não podemos simplesmente ignorar os avisos do Senhor e simplesmente jogá-los por debaixo do tapete, tá? Como se nada estivesse acontecendo. Ok? Então, que Deus te abençoe. God bless you.